Bom dia, vamos continuar nosso capítulo de estudo sobre a Europa. Nós já falamos da Europa em relação à população, como é que ela cresceu. Falamos da Europa, lembrando que o crescimento populacional da Europa é bem baixo, mais idosos do que crianças e adolescentes. Já falamos de como foi a industrialização na Europa, principalmente na Europa Ocidental e na Europa Oriental. Começamos nesse capítulo falando das indústrias, né, de como foi a industrialização na Europa. E agora vamos passar para uma nova etapa de blocos econômicos. Nós já estudamos de blocos econômicos, NAFTA, já estudamos mercado comum, CARECOM, entre outros. Agora nós vamos passar à União Europeia. A União Europeia ela iniciou em 1944 com uma relação comercial ou integração comercial que eles chamaram de Benelux. O Benelux é formado por Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Por isso o nome Benelux, como aqui está, ó, B de Bélgica, né, que seria da Holanda, e Luxemburgo, aqui, os 3 países. E ele entrou em funcionamento em 1948 com uma criação de livre comércio entre os seus membros, né? Lembrando que é o livre comércio. O livre comércio é se poder circular mercadorias sem cobrar juros muito elevados na compra ou na venda. Comprar e vender entre os países membros tem a mesma relação, né? O mesmo imposto, tanto na compra quanto na venda. Mas depois disso, em 1952, o Benelux durou pouco tempo. Em 1992, eles criaram, junto com esse país aí, eles criaram a SECA. O que era a SECA? O grupo formado pelos Benelux, mais Alemanha, França e Itália. E onde eles faziam uma relação, um mercado comum para os produtos e matérias-primas que eram ligados à indústria, siderurgia, carvão, ferro e aço. Lembrando, SECA é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que envolvia ou reunia os países do Benelux, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mais os outros países que são Alemanha, França e Itália. Também com um objetivo do mercado comum entre produtos e matéria-prima, ligados à indústria de carvão, ferro e aço. Em 1957, os membros da SECA criaram a Comunidade Econômica Europeia, onde eles chamaram de CEE, ou Mercado Comum, que passou a ser chamado de Mercado Comum Europeu. E era um processo de unificação de Europa. Primeiro eles tinham a Europa dos 6, que a gente já viu anteriormente. Depois, em 1995, criaram a Europa dos 15 países. Mas já em 1973, a União Europeia envolveu ainda a Dinamarca, a Irlanda, o Reino Unido, que foi Europa dos 9, né? Juntou mais esses aí para formar a Europa dos 9. Depois, nos anos de 1980, além dos que a gente já havia falado, entraram mais a Grécia, a Espanha e Portugal, passando a ser chamado de Comunidade Europeia, ou Europa dos 12. Ainda assim, já para formar a Europa dos 15, entrou mais a Austrália, Finlândia e Suécia, completando essa Europa aí, que é a Europa atual. Quais os objetivos da Comunidade Econômica Europeia? Era para assegurar a circulação de mercadorias, pessoas, capital e serviço, um mercado comum pleno. Como a gente já viu em blocos econômicos, né? Circulação de mercadorias. As mercadorias poderiam ser vendidas ou compradas, as pessoas poderiam entrar, o capital e também serviços, né? Poderiam receber pessoas. Já em 1990, na Europa, houve um outro fato, que foi a queda do Muro de Berlim. Esse muro ele era construído para evitar que pessoas de uma Europa passassem para outra, né? Então, houve o fim da União Soviética e a Alemanha se
unificou. Claro que aumentou esse comércio aí entre eles. A Comunidade Econômica Europeia ampliou a sua abrangência, o seu mercado, passou a vender mais para outros países. Um outro fator que aconteceu na Europa foi em 1991. Os países da Comunidade Europeia firmaram um acordo que eles chamaram de Acordo de Maastricht, onde a Comunidade Econômica Europeia ia mudar de nome para Unidade Europeia. E criaram uma moeda que eles iam chamar de moeda única, que era o euro. Nessa ocasião, lá, quando eles criaram o euro, eles estabeleceram algumas condições para as nações europeias. Elas tinham que obedecer a alguns itens para poder aderir a essa comunidade europeia, ou essa unidade europeia. E nessa obediência entrava a moeda, né, um padrão monetário único. Eles tinham que baixar a inflação, né, em relação à compra e venda dessa moeda, controlar os gastos públicos para poder estar aí controlando as finanças europeias. E instituíram o Banco Central Europeu. Esse banco era em Frankfurt e era independente dos governos europeus, a relação dos governos europeus. Esse banco era para os empréstimos dessa moeda que eles estavam tentando impor a toda a União Europeia. Só que o Reino Unido, a Dinamarca e a Suécia, eles fizeram um plebiscito, né, uma consulta popular, como a gente chama, e eles resolveram não optar por essa moeda única, não quiseram adotar o euro. E o euro, é claro, não ia circular como moeda corrente. E isso fazia com que houvesse referência de negócios privados, transações entre empresas, usar nas aberturas de contas, mas eles não iam utilizar esse euro como se fosse moeda única. E o que era o euro? O que ia acontecer após o euro? Os negócios que antes eram feitos em dólares deveriam passar a ser feitos em euros, e reduzia o poder dos Estados Unidos, né? Já que os Estados Unidos é dólar. A crise econômica de 2008, que nós lembramos no ano passado, quando estudamos os Estados Unidos principalmente, que foi onde as pessoas compraram imóveis, compraram casas a juros baixos, depois não conseguiram mais pagar e houve quebra de banco, de empresas, entre outros, intensificou em 2011 com essa moeda única, que era um problema para a solução dessa crise, né? Porque as decisões tomadas por países que adotavam essa moeda para solucionar a sua crise afetava outros integrantes da União Monetária, os que não usaram, né, a moeda na época. A Grécia, por exemplo, ela não tinha mais condições de pagar a dívida pública, devido à suspensão do pagamento, com problemas com o euro. Em 2013, a União Europeia e os Estados Unidos negociaram a criação de um acordo comercial que eles chamaram de Tratado Comercial de Investimento. E o que era esse tratado? Qual o objetivo dele? Fazer frente à economia da China e da Índia. Né? Queriam ter esse crescimento dessas duas economias aí, ou até impedir que elas duas crescessem. E o que eles fizeram para isso? Ampliar o bloco. A União Europeia ganhou outros países, 10 países, 8 deles, né, sendo do socialismo, com o fim dos países socialistas, aqueles que tinham todos os poderes, a educação, saúde, moradia voltada ou comandada pelo presidente, eles passaram e tiraram esses blocos socialistas. Então entraram Chipre, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Eslováquia, Eslovênia. E em 2007 entraram Romênia e Bulgária, em 2013 Turquia e Croácia.
Esses novos países membros, eles apresentavam um nível de desenvolvimento inferior aos demais. Eles não tinham aquela infraestrutura bem elevada. Por isso, houve atrasos ou defasagem, atraso tecnológico. Esses países eles recebiam menos benefícios dos que os oferecidos aos que entraram anteriormente, como o subsídio agrícola, ajuda econômica no seu desenvolvimento. Subsídio quer dizer dinheiro para plantios. Em 2014, esses países que ingressaram em 2004 tiveram acesso a todos os benefícios. O Brasil, ele também vende, né, para a União Europeia. Nós já, não sei se vocês lembram, mas teve problemas aí com carnes ano passado com frango, mas o Brasil também faz parte desse bloco da União Europeia. Mas também eles fizeram um outro tratado, chamado Tratado de Lisboa, que era um documento com acordos e termos pelos países membros da União Europeia. O que eles iam fazer? Reformar ou alterar as características legislativas do bloco. Depois de 6 anos de debate, eles concluíram esse tratado em 2007, quando foi assinado pela maioria dos países europeus, mas só entrou em vigor em 2009. Então, estudem bastante nesses itens, anotem esses resumos e bom estudo.